Isso aí já tem passado toda aquela... Como é que fala? Exatamente, tia Leila tava soltinha. Eu não quis colocar isso, porque assim, eu curti, ela foi bem mais leve, né? Sem alfinetar ninguém, né? Não tinha assunto pra alfinetar ninguém, né? Lembra do Vitor Roque, estreou no primeiro jogo titular. Então, vai muito da cabeça do Abel, né, mano? Então, vamos. Tava em família, né? Os Pereira. Você viu ela falando? Eu pensei, eu juro por Deus, Carlos, juro por Deus, que eu pensei que ela ia lançar, me chamam de tia Leila, tô aqui com meu sobrinho Andres Pereira, tá ligado? Eu juro por Deus que ela ia soltar uma dessa aí, mano. Da hora, descontração. Essa foi descontração. Os Pereiras, é isso. Tô pousando pra asfalto, então, assim, eu imaginei isso. E falei, mano, ela não vai soltar essa piada aí, não. Vai usar 8, né? Ex é Rafael, ex Richard Rios. Vamos aí. Tentar anotar alguma coisa aqui das perguntas e a gente fala no final aí, né? Tá frio aqui, mano. Nossa, ela tá reclamando do ar-condicionado lá. Agora vai. Também, né? Matheus Andrés, Pereira tudo vale. bom? Aqui do seu lado direito, Gustavo Soler, Rádio Transamérica. Queria que você falasse, né, como que foi esse acordo com o Palmeiras, que tentou a sua contratação no começo do ano, consegue agora para a segunda parte da temporada. O que faltou lá em janeiro para concretizar agora o objetivo do clube, que era te trazer desde esse primeiro momento? Como foi esse seu primeiro contato também com toda a comissão técnica e o elenco do Palmeiras? Boa tarde. Primeiramente, boa tarde. A gente realmente teve essas conversas em janeiro. Eu estava no meio da temporada no Fulham. Foi difícil com o Fulham também, essas negociações, mas eu acredito muito em Deus e acredito que o momento certo era agora. E realmente as negociações também ajudaram de janeiro para mim saber o carinho que todo mundo teve comigo aqui do Palmeiras, que me queria tanto. Mas aí esse motivo é óbvio, né? Já chega com assistência, né? Aí agora, quando eles voltaram de novo, eu realmente senti que é um clube que me quer muito e me sentiu, passou essa mensagem para mim, não só para mim, para minha família também. Então isso foi muito importante para mim. Andrés, aqui, bem-vindo, Caio Capato, Band Esportes. Queria te perguntar, você fala sobre a vontade do clube, claro, em te ter. Você mal chegou, já teve que ir à seleção brasileira, o que não é um mau motivo. Agora, na sua volta, o Palmeiras encara um momento importante. Tem jogo contra o Internacional, jogo contra o River Plate, em que você deve já fazer os seus primeiros movimentos com a camisa do Palmeiras. Aonde é que você acha, por esses primeiros treinamentos, que você pode se encaixar melhor entre todas as funções que você pode fazer? O Lucas Evangelista tem ido bem. É na posição do Evangelista que você vai brigar ou mais à frente? Vou deixar essa dor de cabeça pro técnico, mas todo mundo sabe das minhas características que eu tenho, jogando pelo meu ex-clube, pelo Fulham, jogando pela seleção brasileira também, então eu posso ocupar o espaço ali como meia, como um segundo volante, eu vou jogar onde for preciso. Tudo bem, Andrés? Prazer, Estela, seja bem-vindo. Queria que você falasse um pouco sobre a expectativa de uma possível estreia já no sábado contra o Internacional, também já visando As perguntas foram rápidas, né, mano? Uma atrás da outra, papum. Eu lembro em outras coletivas aí das perguntas serem um pouco mais. Ter um intervalo. É lógico, as respostas do Anders também estão bem breves, né? Então acho que pode ser um fator disso aí, mas eu tô achando bem rápida a dinâmica aí, mano. Libertadores, como está se sentindo? Hoje foi o segundo treino com o elenco, né? Ainda muito recente. Como está se sentindo e sua expectativa para essa estreia? Tô um pouco ansioso. Como você disse, eu já cheguei aqui, fui para a seleção
e tive só 2 treinos com o elenco, mas não vejo a hora de ter meus primeiros minutos, de estar com a torcida, de estar em campo, então tô um pouco ansioso. Boa tarde, Andreas, João Kerr, Rede TV. Andreas, eu queria saber de você o que te trouxe ao Palmeiras. Você falou sobre essa negociação, né? A gente viu todos os capítulos lá no começo do ano, agora no meio do ano. Se o principal fator foi um possível retorno na seleção brasileira, que agora... Na live do Rick, era mais ou menos a pergunta que eu queria fazer. O que trouxe o Andreas vir ao Palmeiras? Poder ganhar títulos e um combo de ir para a seleção, disputar uma Copa do Mundo, é esse tipo de pergunta que a gente merecia escutar, ou mereciam que fizessem pro Andreas, né, mano? Porque eu vi que perguntaram do Flamengo, né? Com certeza perguntaram do Flamengo e não foi só uma pessoa. Então, assim, é esse tipo de pergunta. O que faz? Qual é o planejamento do cara? O que o cara quer pra carreira? O que o cara quer aqui no Palmeiras? Lógico, pô, ele mirar a seleção brasileira também faz parte de uma negociação, cara. Ele, assim, se ele não imaginasse que o futebol brasileiro hoje tá tendo algumas vagas ali na seleção brasileira, ele não mirava o futebol brasileiro e continuaria na Europa, né? Você já conseguiu essa convocação? Ou se é brigar por títulos aqui, brigar por Libertadores, enfim, quais foram os principais fatores que te trouxeram aqui ao clube? Obrigado. Primeiramente foi um grande clube como o Palmeiras, a estrutura que pode proporcionar para um jogador de alto nível, como você disse, tentar ganhar todos os títulos, brigar ali na frente, e também é uma vitrine para a seleção brasileira. Mal cheguei aqui, já fui convocado, venho vindo convocado também, então para mim isso tudo é um projeto muito interessante para mim e para minha família, então não foi uma escolha muito difícil. Tudo bem, Andreas? Aqui é André Neto da Rádio CBN. Queria perguntar ainda sobre essa mudança. É a primeira vez que você vai ter um contrato longo jogando no futebol brasileiro, sua segunda passagem por aqui, e na primeira passagem você teve um episódio importante jogando contra o Palmeiras. Tava demorando, né? Quarta pergunta. Você está marcado, querendo ou não, na história do Palmeiras jogando pelo Flamengo. Queria que você comentasse sobre esse episódio também, agora com as cores, você vestindo as cores do Palmeiras, como é que se isso muda um pouco essa história na sua cabeça do erro na final da Libertadores, e se essa mudança de fato para o Brasil mais definitiva, como é que foi essa tomada de decisão? Obrigado. Não, eu acho que o que aconteceu ficou no passado para mim. Eu cheguei aqui neste grande clube e eu quero escrever minha história desde do próximo jogo que vai começar, e eu quero ter uma bela história, escrever, ter muito sucesso aqui, com muitos títulos daqui para frente. Então, para mim isso é o mais importante, e espero que possa ficar aqui o mais tempo possível e vencedor o mais tempo possível. Fala, André. Cara, é assim, foi uma resposta protocolar? Foi protocolar. Mas ele se sai bem. Ele se sai bem, sabe, por um motivo que eu anotei aqui? Ele nem sequer menciona o nome do Flamengo. Ele nem sequer menciona o nome do ex-clube, onde ele jogou, né? Vamos colocar assim, que o ex-clube dele atualmente é o Fulham. Fulham. Então, assim, vai vir outra pergunta? Vai vir, não sei se vai vir nesse mesmo tom de pegar bem o erro, né? O cara tá se apresentando no clube, você vai falar do quê? Do erro? Os outros jornalistas, o John Kerr colocou ali a questão da seleção brasileira, teve a menina que infelizmente não veio o nome agora, não lembro se ela falou o nome também, ela falou o nome, mas eu não esqueci o nome dela aqui agora, mas outros falaram de seleção brasileira, e esse jornalista aí tem a chance de fazer uma pergunta para um maior campeão do Brasil numa live e me solta para falar do ex-time de um negócio há 4 anos atrás. Pô, lógico, pro torcedor isso é importante, lógico que é importante pela resenha, pela zoeira, mas assim, o jornalista não tem que se fazer esse papel, né? Faltou o Deivinho invadir a coletiva. Teve várias perguntas com o tema de 2021, né? Os jornalistas não sabem focar em outros assuntos, é isso. Patrick Veras aí é membro do canal, tamo junto.
Valeu, Patrick, é nóis, mano. Então vamos ver aqui a pergunta. Aqui. Guilherme Giuliani da Web Rádio Verdão. A gente viu muita comoção nas redes sociais antes de você chegar aqui no Brasil, principalmente da torcida, com ansiedade. Cadê o anúncio? Cadê o Andrés? Queria que você pudesse falar o quão importante foi essa chegada do torcedor na sua rede social para tender a balançar você assinar o contrato com o Palmeiras. Foi muito importante pelo carinho que eu recebi, não só eu, a minha família inteira, minha esposa, meus pais, meus tios, todo mundo recebeu muitas mensagens de carinho, então foi uma coisa que realmente foi muito importante para mim. E do mesmo jeito que ele estava pedindo anúncio, eu também estava perguntando quando que vai anunciar, vai demorar muito ainda, então a gente também ficou bastante ansioso. Andrés, tudo bem? Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM. Sucesso nesse seu retorno ao futebol brasileiro. Queria só voltar um pouquinho em relação ainda ao que você espera desse encontro com a torcida, que já vai acontecer no sábado pelo Campeonato Brasileiro. E também recuperando um pouquinho da sua fala sobre aquela final da Libertadores, porque até o momento em que você ainda não vestia a camisa... Ele poderia falar da expectativa de já jogar no sábado, mas ele volta para 4 anos atrás. É foda, né, mano? Do Palmeiras, o torcedor se apegava muito naquela falha, inclusive próximo ali à sua contratação, o Palmeiras lança um terceiro uniforme, a gente viu que torcedores, melhor dizendo, já colocaram o seu nome e o ano de 2021 em relação à falha, e acho que é normal pela ótica, né, pela visão do torcedor, esse tipo de provocação e zoação, mas eu queria te ouvir sobre esse encontro que você está planejando já para sábado com a torcida do Palmeiras, se você considerava como normal tudo isso que acontecia em relação a 2021, e se você espera que agora, vestindo a camisa do Palmeiras, talvez haja uma mudança até de comportamento do torcedor do Palmeiras em relação a você depois de tudo que aconteceu. Obrigado. Então, sobre o que eu falei, o que aconteceu no passado já passou. Essas são coisas normais, essas provocações de torcida. Eu sou profissional, eu não fico dando muita atenção nessas coisas, eu estou focado aqui. Então, ele falou, sou profissional. Só que, assim, eu tenho que saber lidar mais, por exemplo... vou falar logo do Dudu, mano. É o cara que me decepcionou, o último que me decepcionou. Acho que daqui pra frente estarei mais calejado a botar uma confiança de idolatria do jeito que eu colocava no Dudu. E aí eu vi muito torcedor, muita influência do Flamengo reclamando, porque no perfil dele tinha torcedor do Flamengo, né? Mas ele é torcedor, só que a profissão dele é jogador de futebol, mano. Então ele vai jogar pra quem pagar, mano. Então acho que botam-se, eu acho que o Rick fala isso aí de que botam muitas expectativas nas ações de outras pessoas. O torcedor é emocional e às vezes não consegue lidar muito bem com isso aí, né, mano? Desde que eu cheguei aqui o primeiro dia, me adaptar o mais rápido possível para mim fazer o meu melhor possível dentro de campo. Então, eu não fico ligando muito para essas coisas, eu quero mostrar com o meu futebol para a torcida do Palmeiras, fazendo gols, dando assistência, ganhando jogos, que para mim é o mais importante. Andrés, boa tarde, Zé Henrique, Rádio Energia 97. A gente viu em alguns vídeos seus sobre o ataque do espaço, né? Você é um cara que sempre procura aquele espaço livre e é um cara inteligente. Olha a diferença de pergunta. Eu perguntei pro Abel, tá precisando desse cara inteligente hoje no seu time? E ele falou, sim, eu preciso de um cara para pensar o jogo, né? Queria saber a primeira conversa que você teve com ele sobre isso, se praticamente vocês chegaram juntos ali, né? E de que forma você vai aproveitar, porque ele diz assim, meu time joga 87% sem bola, com bola, sem bola e 13% com bola. Você está adaptado já a esse tipo de jogo? Pelos vídeos que a gente vê, na minha opinião, sim, eu quero saber você. Sim, eu acho que isso é importante. Eu tive uma conversa com ele rápida agora, sobre o estilo de jogo, os posicionamentos. Então, eu já estou adaptado a sofrer um pouquinho mais. No Fulham, a gente não tinha muita posse de bola, então eu estou acostumado mais nesse estilo de jogo. Eu sei que o Palmeiras e o time do Abel acompanham também, que em certos jogos eles têm muita posse de bola, em certos jogos eles podem fazer uma tática diferente, que pode jogar um pouco mais no contra-ataque. Então eu acho que eu estou muito bem preparado, tenho uma experiência já no futebol e eu espero, com a minha experiência, tentar ajudar ao máximo ao Palmeiras.
Andrés, aqui, Rodrigo Fragoso, 30 Esportes. Andrés, eu quero voltar um pouquinho no bastidor, na verdade, da sua contratação, porque são algumas curiosidades que muitas vezes o torcedor nos pergunta e a gente não consegue responder, você aqui certamente vai saber. Naquele primeiro momento, o Palmeiras se aproximou muito da sua contratação, mas de fato não deu. Queria saber se durante esse período você viveu a expectativa de, na janela seguinte, o Palmeiras voltar a entrar em contato. E queria saber se, de fato, algum outro clube tentou a sua contratação nesse período, que podia ter tirado você da rota do Palmeiras. E, além disso, como foi a retomada do contato nesse fim de temporada? Então, foi interessante, como você disse, em janeiro teve esse contato, infelizmente não conseguiu concretizar, mas realmente eu consegui acabar a temporada, não pensando em saída, e quando acabou a temporada eu fui para a seleção e obviamente você tem essas conversas com familiares, vamos ver o que vai acontecer, se eu vou ficar no clube ou não, mas não estava pensando sinceramente em voltar ao Brasil. E até que então chegou esse contato do Palmeiras e de novo, e a gente ficou muito, não é surpreso, não é a palavra, mas é muito gratificante você ver o tanto de esforço que a presidente Leila, que o Anderson Barros, que fizeram por mim e pela minha família. Foi um esforço assim muito grande. E foi isso, esse carinho da torcida, isso tudo fez para mim as coisas acontecer muito rápidas e mudar minha ideia de não, vou voltar para o Brasil, vou para um grande clube, onde eles me querem e eu vou fazer meu melhor lá e essa sensação para mim foi a mais importante. André, assim, eu não lembro outro jogador que chegou e numa coletiva tem elogiado o Anderson Barros pela insistência, né? Falam que ele é um cara mole e tal, etc. Mas eu não lembro de jogador falar assim, ó, parabenizar o esforço de Leila e Barros aí pela insistência, o carinho. Acho que o apoio também aos familiares que também devem, assim, qualquer negociação, né? A família deve fazer parte qualquer negociação, a família deve fazer parte de todo o imbróglio, né? De o que é bom para a família, o que é bom para os filhos. Acho que ele tem 2 filhos, se eu não me engano, 2 ou 3 filhos, então isso impacta muito, né? A decisão da família também é muito importante pro jogador vir ao Palmeiras, ou pro jogador ir para qualquer outro clube, né, mano? Então é um dos primeiros, não sei se outro jogador falou isso, não vou me recordar, mas é o primeiro que eu me atento a elogiar o Barros pelo esforço na negociação aí, né, mano? Da Casa TV. Um debate que surgiu muito aqui no Brasil, pós-Copa do Mundo de Clubes da FIFA, foi sobre a distância do futebol europeu para o brasileiro ter diminuído, porque de fato os brasileiros fizeram grandes jogos contra europeus, bateram de frente. Qual que é a sua percepção depois desses dias de treinamento aqui em relação à estrutura do Palmeiras, ao futebol brasileiro? Você que viveu muito na Europa, já jogou em grandes clubes lá fora, e voltando para o Palmeiras agora, qual que é a sua percepção? De fato essa distância diminuiu? Ela nunca existiu? Ela ainda existe? O que você acha? Não, de fato isso diminuiu muito. A estrutura que o Palmeiras tem aqui é uma estrutura de futebol de elite. Poucos clubes no mundo têm a estrutura que o Palmeiras tem e o suporte que eles dão aqui para os jogadores. Então eu acho que assim, o nível de futebol é difícil comparar, porque tem muita viagem aqui, como já venho dizendo, tem muitas viagens, é difícil comparar o futebol daqui, mas no Mundial de Clubes viu que deu para bater de igual para igual, teve muitos bons jogos, os clubes brasileiros foram muito bem, então eu acho que essa distância está ficando cada vez menor e eu acho que com a estrutura dessa, com certeza vai ficando menor a cada ano. Boa tarde, André, tudo bem? Flávio Latif do UOL. Você faz tempo que você não joga jogos oficiais, né? E o Palmeiras está numa fase muito decisiva da temporada, já tem as quartas da Libertadores chegando. E eu queria saber como você está, em questão de quanto tempo você pode atuar. Fez a pré-temporada lá, mas não atua ainda. Então, para você falar um pouquinho disso, por favor. Eu fiz a pré-temporada inteira no Fulham e estou preparado para jogar. Fisicamente estou me sentindo muito bem. Fiz um trabalho de reforço também nas férias. Para mim, eu sabia que poderia ter uma
saída de clube, então queria chegar num clube novo bem preparado então eu tô bem fisicamente, estou 100% e vamos ver agora se vai ser nesse sábado ou no próximo jogo, mas eu tô 100% à disposição. Andreas, aqui novamente, voltando. Eu tinha comentado com um amigo que talvez eu tô querendo ir nesse jogo contra o Fortaleza. E, assim, a gente não sabe como é que vai ser a escalação, como é que o Abel vai utilizar o Andreas nesse sábado e na quarta-feira contra o River. Então, provavelmente, se ele não estrear nenhum desses dois jogos como titular, pode ser que contra o Fortaleza seja a estreia dele como titular aí com a camisa do Palmeiras, né? A 2021, mas fora das quatro linhas, a gente viu uma mobilização muito grande do torcedor palmeirense naquela final. Foi histórico isso, talvez uma das grandes festas que o Palmeiras fez fora do Brasil. Você viveu essa final também dentro de campo. Eu quero saber a sua expectativa para encontrar o torcedor palmeirense no estádio. O que você sentiu, talvez, da torcida do Palmeiras naquela final também? O Alan mandou bem. Obrigado. Na final, desde que acabou o jogo ali, para mim, eu não acompanhei nada depois disso. Para mim foi um momento ali que aconteceu e acabou. Então, para mim, eu não fiquei muito prestando atenção. Mas o que eu posso falar sobre a torcida do Palmeiras é que nesses últimos dias, nessas últimas semanas, foi absurdo o tanto de mensagem, o tanto de carinho que eu recebi. Não só eu, da minha família, da minha esposa também, e foi algo muito especial para mim. Andreas, aqui, novamente. Tô curtindo também, Abel, tô curtindo as respostas dele também. É breve, sem esticar muito, sem enrolar, de ficar elogiando A, elogiando B, então curti mesmo também. Para pegar também do bastidor, se algum clube de fato tentou buscar sua contratação até na Europa, tentou brigar com o Palmeiras ali, e você falou, não, meu caminho é o Palmeiras. Sim, de fato, eu tive conversas com diversos outros clubes da Premier, mas quando realmente teve o interesse do Palmeiras e teve a conversa com o Barros, com o Anderson Barros e meu agente, a gente falou, acho que a melhor coisa é a gente ir para o Palmeiras e foi pelo carinho, pela demonstração que me queria tanto. Então, sim, teve outros clubes, grandes clubes que jogam Champions, que estavam me querendo, mas eu acho que para mim o melhor momento de estar hoje na minha carreira é no Palmeiras. Sim, por favor. Muito obrigado. Boa, finalizando aí então a coletiva, né, de apresentação. E aí, pegando um geral, né, dos comentários, lógico. Pô, bater na ferida ou bater na tecla do 2021 aí para o jogador que exclusivamente estava ali, participou do lance decisivo em prol do Palmeiras jogando para outra equipe, eu acho que, na minha opinião, isso não é jornalismo, não. O torcedor vive muito isso, sim. O torcedor falar isso com outros torcedores, acho que é normal. Acho que partir isso de um jornalista, o cara chegar no clube, beleza, ele chegou no clube que ele falhou a favor para esse clube. E aí você não consegue formar foram muitas perguntas muito boas. 3 perguntas ótimas. O Zé Henrique perguntou de espaço, perguntou de posicionamento, porcentagem de posse de bola, fez ele relembrar como é que ele jogava no Fulham. O João Kerr também, do Verdaço, que estava pela Rede TV. O Alan fez 2 perguntas. Uma mencionando a estrutura do Palmeiras e a outra, ele menciona 21, mas ele menciona pelo lado extra-campo, pelo lado fora de campo, a festa que a torcida do Palmeiras fez e o que ele esperava de ter de encontro aí para esse com a torcida do Palmeiras, né, mano? Então, assim, ouso a dizer que na imprensa brasileira há muito amadorismo. E quando o Abel falou isso, ele foi escrachado, conseguiu
reafirmar aqui, né? A melhor pergunta foi a do Zé Henrique mesmo. Cara, o cara perguntou de ocupação de espaço, porcentagem de posse de bola, acerto de passe, né? Então, assim, é algo quando o cara é bom ou quando o cara é interessado em fazer a pergunta, como o cara torce pro Palmeiras, o cara é interessado no melhor conteúdo, na melhor pergunta, né, o Kleber? Mas é isso aí, mano. Então, Andreas Pereira aí, apresentado pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, isso aí, bora. E aí, eu pergunto, aí vamos ver até a enquete aqui, né? Ó, a enquete caiu, ó, 65% quer que o Andreas jogue titular e 35% não. William mandou aqui, ó, a mulambada está se rasgando nem fala, mano. Os flamenguistas aí em relação ao Andreas Pereira aí, cara, o que os caras tiveram ataque de pelanca, você não tá escrito, o William. Aqui são imagens do treinamento, vou botar as imagens aí do lado enquanto a gente resenha mais sobre o Andreas. E assim, num geral das perguntas, tem sempre as más perguntas, que eu acho que foram as que enfatizaram só nesse lance de 2021. Aí o elogio para as ótimas perguntas do John Kerr, do Alan e também do Zé Henrique, né? E aí igual eu tava falando, a entrevista começou muito rápida, velho. Começou muito rápida e ele nas respostas breves, né? E acho que foi bem responder ali protocolarmente, mas outra coisa que também me atentou, ou me fez me atentar, foi que ele nem menciona o nome do Flamengo, né? Ele nem fala o nome do Flamengo, né, mano? Então, já lógico, o jogador é profissional, já deve ter esquecido, acho que não deve ter fazido não deve ter tirado muito sono dele, não. Não sei se naquele dia lá que eles vieram cobrar lá, e aí meteram um apoio lá pro cara. Então, assim, página virada, daqui pra frente ele é jogador do Palmeiras, e é isso, né? Ó, o Emerson Barcelos aqui, ó. Se o Andreas for esculachado por Mulambo, pode ser que ele tenha vindo de cabeça fria pro Palmeiras, né? É uma possibilidade, sim. Se parte da torcida aí o criticou muito depois desse lance, né? Então, se ele já viu ali que não tinha o carinho, o respaldo ali num momento difícil por parte da torcida, aí ele veio tranquilo e resolvido para jogar no Palmeiras, né, o Emerson? Se você ficou nesse corte aí até o final, então não se esquece de deixar o like e ativar o sininho da notificação, que aí você não perde nada no Terceira Academia, certo? Se puder, claro, se torne membro do canal aí, que você ajuda financeiramente, participa do grupo no WhatsApp e também lá no Discord, certo, rapaziada? Então, quando surge e avante palestra aí e até a próxima.